Se eu não tenho limite, eu vou realmente buscar autoridades, e eu vou cair na base, né? Hoje se tem uma inversão dos papéis. O que a gente vê nas escolas? Muitos professores depressivos, né? Porque eles não conseguem mais dar conta dessa demanda de alunos sem limites, sem regras, sem lei, né? E o que a gente percebe, né, através da psicologia? Que os pais, eles demandam essa função para a escola. E a escola, ela espera sim que os pais realizem esse processo de educação, né? Porque o que é o papel da escola? O papel da escola fundamental seria o ensino e a aprendizagem, e não a educação. A escola não está para colocar os limites. É a constituição familiar, a instituição familiar que tem que colocar esses limites, essas regras, para que a criança saiba lidar com o seu comportamento adequado. Falar em instituição familiar, agora há pouco tem uma participação no WhatsApp falando assim de situação de separação. A gente vê hoje em dia, está aí as separações acontecendo de qualquer jeito. Casou, fica 3 meses junto, não dá certo, vamos separar, não se busca ali continuar relacionamento, não se busca aprender um pouquinho mais um do outro, ceder um pouco mais um para o outro, enfim, tem essas situações. Essas crianças com essas situações de separação, elas já têm essa tendência, esse comportamento um pouquinho mais agressivo? Na verdade, quando o pai e a mãe não conseguem lidar com a frustração do casamento, elas estão também direcionando isso aos filhos. Então, se eu não sei lidar com o meu relacionamento, se eu não sei lidar com os meus filhos, eu não sei lidar com nenhum tipo de relação, nem de casamento e nem de instituição familiar como pai e mãe. E está, sim, ficando nítido que os filhos estão sofrendo com isso, porque o pai coloca um limite, a mãe coloca um limite e a criança fica perdida. O pai diz sim, a mãe diz não, e a criança ela não sabe o que ela pode e o que ela não pode fazer, que é o fundamental, é saber lidar com a sua frustração e poder agir e ter o seu comportamento a partir disso. E infelizmente, algumas situações, até mesmo dentro da própria casa, não precisa ser divorciados. Dentro da mesma casa, o pai permite, a mãe não permite, né? A mãe permite, o pai proíbe. Então, são coisas assim que geram na criança essa frustração de não saber o que eu posso e o que eu não posso, no sentido, né, nesse sentido do comportamento. E aí, a partir de quando eu tenho pai e mãe que estão separados e que, infelizmente, quando se separam, muitas vezes saem brigados dessa relação, a criança fica sem saber a qual linha ela vai seguir, se é a linha do pai ou a linha da mãe. E isso vai repercutir no seu comportamento escolar, no seu comportamento social, em todos os comportamentos. Enfim, você deu um conselho muito importante aí, um conselho que eu procuro conversar muito com a minha esposa sobre essa situação. Conversar antes para ter uma decisão em comum. Não é não, sim é sim. Se dá um conflito ali tremendo. E também a situação de separação de pais que jogam os filhos contra um contra o outro, né? O filho vai na casa do pai, o pai fala mal da mãe, o filho fica com a mãe fala mal do pai. E eles não estão preocupados com a formação daquele ser que ficou na vida dos dois. Fica um querendo se defender ali, fazendo esse jogo de impor e, lógico, vai dar um desastre no comportamento dessas crianças. Falar em comportamento só para a gente, como passa rápido, mas dentro de todo isso, desse ciclo, dentro de tudo isso que a gente tem conversado, também há uma predisposição de um desvio de comportamento. Como que você vê essa situação assim no âmbito coletivo? Principalmente na situação de escola. Você vê, tem aquela criança que já tem essa predisposição, ou você ainda acredita que se trabalhar novamente, voltando a falar da base familiar, aquela base de limites, isso não acontece? Na verdade, vai voltar tudo à base, né? É a base, a família é a base. Então, não existe, na minha concepção, não existe uma predisposição à agressão. Existe uma questão de não saber lidar com as suas frustrações, com os seus limites que foram colocados, e aí a partir daí eu vou me comportar. E é claro que existe a identificação no grupo, né? Adolescente, ele é muito grupo, né? Então ali, eu estou num grupo, se o meu grupo vamos dizer assim, são semelhantes normalmente, né? Então, se o meu grupo está frustrado com as suas questões, que ele não sabe lidar com a sua agressividade, que ele não consegue controlar a sua raiva, essas questões, ele tende a se unir em prol daquilo. Então não existe, vamos dizer assim, algo que comprove, né, essas questões. No entanto, o comportamento, eu ainda acredito que, se trabalhado sim de forma adequada, através
da conduta dos próprios pais, de colocar sem limite, sem medo, sem se culpabilizar por aquilo, porque o que a gente percebe é, o pai trabalha o dia todo, a mãe trabalha o dia todo, o responsável no geral trabalha o dia todo, e aí quer suprir aquela falta de atenção, aquela falta de carinho, através dessa permissividade, não colocando os seus limites, e tudo vai se repercutir sim no comportamento dessa criança. Lígia, queria ficar com mais tempo com você aqui no estúdio, fazendo mais perguntas. Eu creio que você vai ficar não quero mais, eu quero contar com você em outro dia, uma outra entrevista sobre esse tema muito interessante, também sobre mais outra linha de comportamento que vamos trazer aí futuramente. Só queria deixar para você um último questionamento. O que você diria para essa rede de ensino hoje, que são formados pelos pedagogos, professores, como lidar então com esses jovens? Qual seria digamos assim, um conselho, uma dica que você daria para esse pessoal que a gente vê esse sofrimento grande na rede de ensino? Na verdade, assim, eles ficam meio de mãos e pés atados, né? Eles não podem agir, eles não têm autoridade sobre os alunos, né? Eles não têm a permissão dos pais para agir sobre os alunos. Então, assim, faça o seu trabalho da mesma forma com que você vem realizando. No entanto, a gente ainda acredita que, no caso de alguma questão, procure os pais, né? Não adianta dizer que os pais não estão conseguindo controlar. Eu ainda acredito, sim, que você tem que trazer o porquê das coisas e você tem que buscar uma nova chance para isso. A criança, ela não está perdida, ela não é o seu comportamento, ela está agindo assim, né? E fica muito assim, a educação hoje, ela não está baseada na concepção, mas sim na educação desses pais. E, infelizmente, o que a gente vê é que, realmente, alguns pais deixaram os seus filhos, eles abandonaram os seus filhos. E, infelizmente, não será a educação, não serão os professores que poderão salvá-los, né? Não existe um salvador. Existem, sim, atitudes que possam vir a conscientizar essas crianças a ter um comportamento melhor, né? Trabalhos em grupo, trabalhos que visem a trazer esse indivíduo e não o problema. Porque o que a gente vê e a criança é um problema. Não, a criança é um indivíduo que tem uma base, que tem um comportamento assim pela base que ela tem. Então é isso. Muito bem, não fazendo um merchan aqui para a classe da psicologia, mas eu creio que hoje passou da hora de ter um psicólogo em cada escola. Sim, com certeza. Na verdade, assim, a psicologia, ela se torna indispensável no seu cotidiano, porque você precisa se conhecer, né? Então, a criança, ela não se conhece, então ela vai agir a partir daquilo que ela tem. Então, simplesmente, a psicologia, ela sim seria indispensável nas escolas, no entanto, que a gente não tem, infelizmente, a oportunidade. Minha querida, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo tão grandioso. A gente está debatendo esse assunto aqui e, lógico, é um assunto do Quero Mais, é um assunto que ainda tem muito para se falar. Mas, enfim, alguns conselhos teus que eu acho fundamental. Você vê aquilo que a gente gostaria de passar para o nosso telespectador, que, para mim, continua sendo, como você falou, frisou, repetiu, marcou muito bem na nossa mente. Continua sendo a base familiar. Parabéns pelas suas ideias, que a gente consiga, então, pelo menos, melhorar um pouquinho mais essa nova geração que está chegando aí. Com certeza. Eu que agradeço a participação e dizer aos pais, não tenham medo de colocar limite nos filhos. O limite não é algo ruim, o limite é bom. É o limite que vai formar o seu filho.